Na reunião que fizemos com os diretores de pessoal, o diretor-geral, a diretora administrativa e o chefe do Serviço Médico da Assembleia Legislativa, em função do aumento do número de casos de pessoas com a Covid aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E em função disso, nós decidimos tomar algumas decisões que, em forma de recomendação, considerando que há efetivamente um incremento. É uma média de 8 pessoas que diariamente estão positivando, que atuam aqui na Assembleia Legislativa, um número bem significativo. Felizmente, graças ao processo de vacinação, a Covid tem se desenvolvido de uma forma até moderada, ou seja, ou branda ou moderada, mas não menos problemática. Algumas pessoas acabam passando muito mal. Então, nós tomamos decisões que são como recomendações, serão enviadas a todos os parlamentares, a todos os diretores da Casa, a todos os chefes de gabinete das senhoras e senhores parlamentares, que basicamente são as seguintes medidas, são medidas simples, mas que têm que ser observadas. E eu até gostaria de fazer aqui a leitura. Primeiro, em relação às pessoas que estão com sintomas de gripe ou da Covid, que são muito parecidas, pelo menos no início, essas pessoas devem comunicar imediatamente a sua chefia imediata, comunica a chefia imediata. Pode fazer o autoteste que é vendido nas farmácias. Se não tiver dinheiro, enfim, não quiser fazer o autoteste da farmácia, pode vir aqui na Assembleia Legislativa e fazer o teste em relação à Covid no serviço médico aqui da Casa. Nós temos os testes disponíveis que foram fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Então é só procurar o serviço médico aqui na Assembleia. Para as pessoas, tem outro caso que tem acontecido de forma recorrente, doutores Batista e doutor Tercílio. Para quem teve contato com pessoas infectadas com a Covid, é necessário que essas pessoas, elas ainda, a orientação é que elas continuem vindo a trabalhar, mas elas devem utilizar máscaras de proteção, manter a higiene necessária e distanciamento, e comunicar naturalmente, olha, eu tive contato com pessoa com a Covid, então, está assintomática, mas ela tem que começar a pensar em relação ao próximo. Um bom exemplo aqui, ele não está presente, mas citaria o deputado Márcio Pacheco, que ontem mesmo teve contato com pessoas com a Covid e estava de máscara aqui, justamente para poder cuidar das outras pessoas. Um bom exemplo que o deputado Márcio Pacheco deu. Bom, a chefia imediata deverá verificar e acompanhar seu servidor que estiver com algum sintoma e solicitar o uso de máscara. Então, senhoras e senhores parlamentares, funcionário seu com sintoma, por favor, recomende o uso de máscara. É para a proteção de todos os outros que não estão com a Covid. Também, pessoas com sintomas, tem pessoas com sintomas, faz o teste, e o teste está negativo. Essa pessoa tem que utilizar máscara, fazer higiene pessoal e observar distanciamento de outras pessoas. Não é porque o teste deu negativo no primeiro, que não significa que dá para descartar que ele está sem a Covid. Nós já sabemos que acontece isso. Também há um outro caso, uma outra situação. Pessoas assintomáticas, mas com familiar positivado para a Covid. Esses deverão usar máscara e comunicar suas chefias imediatas. Deverão continuar vindo trabalhar. Tem casos específicos que até o serviço médico até já liberou o servidor, eram pessoas que tinham que cuidar com pessoas já muito idosas, pessoas com dificuldades de pessoais. E aí, como o contato é muito próximo, o risco é muito alto, de fato, da pessoa poder ser infectada. Também nós adotaremos novamente na recepção, tanto nos veículos quanto das pessoas, a indagação para todos. Às vezes parece chato até, mas todos serão enfaticamente perguntados se estão com algum sintoma de gripe ou de Covid.
Todos serão perguntados ao ingressar na Alep, né? Todos nós, inclusive nós parlamentares, certamente também seremos perguntados, mas é melhor responder, dizer, olha, estou, não estou, e resolve o problema. Além disso, é o seguinte, nós pedimos também encarecidamente, ambiente onde esteve pessoa infectada com a Covid, ele tem que ser desinfectado. Mas se nós não formos informados, não tem como saber o ambiente. Então é fundamental a consciência seguinte, tem uma pessoa no gabinete com a Covid, ou no departamento, ou numa sala, ou na liderança, ou lá na Casa Amarela, na Casa Marrom, ou no estacionamento, tem que ser informado o serviço médico da Assembleia Legislativa. O serviço médico, o telefone é o 3350-4199. Depois nós vamos mandar isso tudo por escrito. Então, eu só queria dizer que essas recomendações aqui, elas são, né, do bom senso, foram construídas junto com o Dr. Douglas Schmidt, que é o nosso chefe do serviço médico, justamente para poder seguir nesse momento essas orientações importantes aqui. E se houver alguma outra decisão tomada pela Secretaria Estadual da Saúde, nós adotaremos essas medidas. Mas, por hora, são essas as medidas que devem ser adotadas. É isso, presidente. Obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados. Deputado Traiano, pela ordem. Pela ordem, deputado Tercílio Torini. Eu vi com atenção as recomendações que a mesa está repassando aí para os deputados, para os servidores, e são boas recomendações, mas eu talvez iria um pouco além. Sugestão. Eu acho que nesse momento não dá para tomar uma outra medida como exigir ou colocar uma coisa mais dura, mas eu recomendaria, como recomendação para todos os deputados, para todos os servidores e para todos que vierem aqui frequentar a Assembleia, que use máscara. Essa é a recomendação. Ontem, eu já determinei para o meu gabinete que todo o pessoal que trabalha no meu gabinete tem que usar a máscara. E quem visitar meu gabinete, se não tiver de máscara, forneça máscara para os nossos visitantes. Porque o risco, e como nós temos aqui, num período curto, nós tivemos aí, parece, 31 servidores, inclusive deputado, testando positivo com Covid, e talvez a recomendação é a gente fazer uma abrangência maior. Como sugestão, deputado Romanelli. Deputado Tercílio, nós avaliamos essa possibilidade. É que nós achamos assim, como a Assembleia é uma casa muito polêmica, se nós adotarmos essa medida agora, nós vamos ter aqui os contestadores que vão questionar a liberdade de usar máscara, coisa que o valha. Fato concreto é esse. Então, nós vamos esperar as recomendações da Secretaria Estadual da Saúde. Mas eu vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. O nosso segundo secretário, deputado Gilson de Souza, ele está usando máscara. Por que ele está usando máscara? Ontem ele informou formalmente à mesa diretora que funcionários da segunda secretaria, que não vou declarar os nomes naturalmente aqui, positivaram para a Covid e tiveram contato com ele. Ele, precavendo para não correr risco para ninguém, está ali utilizando máscara. Eu estou dando um exemplo de consciência. Ele não tem nada das recomendações, ele tomou essas iniciativas justamente pelo bom senso, como o deputado Tercílio fez também em relação aos seus servidores. Então, nós entendemos assim, nós estamos recomendando máscara nesses pontos que nós entendemos ainda necessários, mas essas medidas, deputado Tercílio, elas poderão ser reavaliadas imediatamente e vamos avaliar, inclusive, o pessoal das portarias e o pessoal da recepção, daí recomendar o uso de máscara para esses servidores como uma forma de protegê-los, justamente por conta do acesso. Acho que nós vamos discutir isso depois também, mas a sua recomendação é muito bem-vinda e nós entendemos que provavelmente na sequência vai acabar tendo que fazer alguma coisa assim, mas algumas medidas também serão tomadas adicionais.